Olá, olá! Hoje a gente vai bater um papo sobre essa terra linda, multicultural e encantadora que é o nosso Brasil. Só que essa viagem vai ser feita pelo olhar aí de uma recém-mochileira que eu era no caso, tá? Lá em 2020. Quando eu comecei, no finzinho de setembro daquele ano, uma jornada que eu estava pensando que seria por um tempo bem curto, ele acabou sendo bem mais longo, na verdade. E isso se transformou num estilo de vida, que é o meu jeito de ser viajante. Então hoje a gente vai conversar sobre isso e eu espero que essa mensagem aqui te ajude a se escutar e também, quem sabe, começar nessa jornada ou em qualquer outra que você deseja para sua vida. Bom, eu já falei que o ano era 2020, né? Foi um ano cheio de coisas, não só para mim, mas para todo mundo que estava vivendo uma pandemia. Mas o fato é que, no meu caso, eu além de passar por isso, eu tive uma questão de saúde, tive um câncer. Então isso complicou ainda mais tudo o que estava acontecendo. E além de ter descoberto o câncer, ter tratado ele, eu também pedi demissão de um emprego que eu amava, eu vendi todas as coisas do meu apartamento, entreguei o aluguel e fui morar literalmente na estrada com uma mochila nas costas, tá? Só que isso não começou do nada. Eu sempre achei muito estiloso ser mochileiro, mochileira, e quando eu via isso em filmes, essa cena de uma pessoa viajando dessa forma, eu achava muito legal. Eu lembro de uma vez que eu fui viajar de férias para Lençóis Maranhenses, e enquanto eu estava fazendo aquele tour nos carros de passeio que te leva ali para conhecer os arredores de Lençóis, eu vi um grupo de pessoas caminhando pela areia, com um mochilão nas costas e fazendo o tour daquela forma, que eu nem sabia que existia. E eu lembro de olhar aquilo e pensar, que irado, eu quero fazer isso um dia. Eu falei, nossa, fiquei impressionada, sabe? Eu sempre achei muito legal essas pessoas que saem um pouco da caixa. Por mais que eu fosse bem padrão até esse momento, tá? Eu segui exatamente o molde que a sociedade falava que a gente tinha que seguir. Mas para mim, tudo que era diferente, essas pessoas que ousavam fazer coisas diferentes, me fascinavam. Então, eu estava naquele tour mais tradicional, eu nem fazia ideia que tinha como fazer um passeio por Lençóis caminhando pelas areias e dormindo em casas de famílias que moram ali dentro. Então, se você não sabe disso, fica a dica, porque um dia eu quero voltar e fazer esse passeio dessa forma. Mas aí eu comecei a pensar, como que essas pessoas acham essas informações, né, de viajar de formas diferentes, de viver experiências assim do mochilão? Eu entendia que era um mundo que eu não tinha acessado ainda, mas que existia alguma coisa aí nessa galera que prendia minha atenção, sabe? Eu achava muito interessante, eu queria, enfim, descobrir mais. Só que recapitulando aí para o ano de 2020, onde eu pedi demissão, eu descobri o câncer, tratei o câncer, então eu posterguei minha viagem, que eu ia começar um mochilão. Eu conto mais sobre isso nos outros episódios, se você quiser escutar, fica à vontade. Mas por conta do câncer, eu tive que postergar um pouquinho esse plano, fazer o tratamento. E aí, quando terminou o tratamento do câncer, vem uma sensação, gente, que para você que nunca passou por isso, eu desejo realmente que não passe. É difícil de explicar, mas você vive um luto por tudo que você aguentou daquela doença e, ao mesmo tempo, vem depois uma rajada de energia de um desejo que você quer viver intensamente tudo aquilo que você quer para sua vida e que você ainda não realizou, não tirou do papel, mas assim, é um gás de vida que, sei lá, é como se você tomasse muito café todo dia e você quer viver, viver, viver. Eu não gosto de café, tá? Não me julguem por isso. Mas, pelo que as pessoas contam, eu acho que é isso. Porque dá aquela mega energia e aí é assim todos os dias. Você quer viver intensamente. Então, pensa que eu estava me sentindo assim. Lidando com o luto, porque você está ainda digerindo tudo aquilo que você passou, mas com muita sede de vida.
E aí, para eu lidar com todas essas coisas que estavam dentro de mim, o pós-tratamento do câncer, esperando a minha viagem que eu ia fazer para Londres, porque eu ia morar lá e começar um mochilão por lá, eu decidi fazer uma viagem no Brasil, enquanto essa viagem em dezembro para Londres não chegava. Então, falando assim num calendário, eu estava em setembro, operei em setembro, 12 de setembro, câncer. Fim de setembro já estava bem para viajar. Em dezembro eu iria para Londres. Então, eu tinha essa janela aí entre setembro e dezembro para lidar com as minhas coisas enquanto eu preparava a viagem para Londres. E a minha ideia era, já que eu tenho dinheiro guardado, mas eu não sei quanto tempo essa grana vai me sustentar, eu vou para Londres, faço uma grana em Libra, que vale mais, consigo mochilar por vários países com a grana que eu juntar por, sei lá, 6 meses, 1 ano no máximo, eu imaginava. Na minha cabeça era mais 6 meses, sabe? Vou juntar um pouco, não preciso juntar muito, essa grana vale mais do que a maioria dos países, e aí vamos viajar de mochilão nas costas e explorar outras regiões. Essa era a minha ideia, tá? Pois bem, em 29 de setembro de 2020, eu comecei a viagem pelo Brasil, que até então ia durar 1 mês, e eu não estava indo de mochilão nas costas. Eu ainda não entendia como esse mundo funcionava. Então, eu estava com aquela malinha pequena que você não precisa despachar de avião, sabe? Eu fui com aquela malinha pequena de rodinha e eu falei, vou viajar por 1 mês pelo Brasil. Tinha muitas milhas, porque trabalhava muito viajando, fazendo evento pelo Brasil. Peguei aquelas milhas e falei, vou para os lugares que eu ainda não conheço no Nordeste. Primeira parada que eu fui, Piauí. Tinha uma amiga que eu conheci lá em Fernando de Noronha uma vez que eu viajei de férias, mandei mensagem para ela, a gente ainda tinha contato, ela era da capital de Teresina, me apresentou a cidade, amei conhecer, depois eu fui conhecer o litoral também, incrível, aquela coisa de Nordeste que vocês já sabem que é tudo paradisíaco, né? Saí do Piauí, fui para o Ceará, conheci Jericoacoara, Fortaleza, Canoa Quebrada, fiquei ali um tempo e aí depois fui encontrar umas amigas no Recife, em Pernambuco. Eu tinha uma amiga que eu tinha feito parte do mesmo time de vôlei que ela nos Estados Unidos, ela também estava pelo Brasil, já tinha voltado de lá, e aí fui encontrá-la. E também uma outra amiga dela, que acabou virando minha amiga quando as duas foram uma vez para São Paulo. Enfim, saí aí pelo Brasil, na região do Nordeste, encontrando uma galera que eu conhecia, conhecendo novos lugares, a gente fez a costa de Pernambuco também, tudo lindo, né? Amei o Ceará, amei Piauí, amei Pernambuco. Só que até esse momento da viagem, esses 3 estados que eu passei já estavam ali mais ou menos planejados. Eu sabia para os lugares que eu ia, não todos de cada estado, mas eu já imaginava que eu ia passar por ali. E aí, depois de Recife, quando eu termino ali minha viagem com minhas amigas, com a Cris, com a Mayara, eu não tinha planos, eu tinha tempo ainda, mas eu não tinha passagem fechada, nada disso. Eu estava com um roteiro mais aberto. E a Cris vira e fala para mim, Bruna, eu acho que você devia ir para Pipa, no Rio Grande do Norte, que você vai se encantar. É muito lindo lá e eu nunca fui, mas todo mundo que vai ama ficar no hostel chamado Lagarto na Banana. Você tem que ficar lá. Ela nunca tinha ficado, mas ela já tinha ouvido tanto das pessoas, porque tem muita gente de Recife que acaba indo para Pipa, que ela me recomendou. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, bom, Rio Grande do Norte é um estado que eu ainda não conheço, Pipa também não, né, consequentemente. Falei, bom, pode ser aí uma ideia, dá para ir de carro desde Recife, dá pouco tempo aí, 3 horas e pouco, vamos ver. Falei com a Mayara, nossa outra amiga, falei, Mayara, quer ir junto comigo? Porque a Cris estava trabalhando, não podia, mas Mayara conseguiu ir. Beleza, fomos. Reservamos o tal hostel que ela tinha recomendado, né? E a gente tinha só 3 dias para ficar ali em Pipa, porque a gente ia encontrar a Cris de novo depois,
antes de eu ir embora e aí decidir qual ia ser meu próximo destino. Bom, fomos para lá e quando a gente chega, eu já fico assim encantada. Foram só 3 dias num lugar que era paradisíaco e eu fiquei encantada não só com a beleza do lugar, com as praias, com a cidade que é pequena, você faz tudo ali a pé, sabe? Parece um vilarejo, as pessoas muito legais, mas assim, eu fiquei encantada também com a dinâmica daquele hostel, com as pessoas que estavam ali. Porque a sensação era como se eu tivesse encontrado um portal. Sabe quando você entra num lugar assim, é como se tivesse atravessado um portal de um bando de gente esquisita, diferente, fora do padrão que você vivia e que você está apaixonada por tudo aquilo. Era assim, para mim era tudo novo, era um estilo de vida que eu nunca tinha visto na vida, eu era totalmente o padrão, a caixinha, uma coisa que eu me sentindo desconexa daquele todo que a galera vivia, eu era o diferente para eles. Mas eu estava encantada de ver tudo aquilo. E aí era um pensamento do tipo, ufa, agora eu me achei. Era muito uma sensação de pertencimento. Por mais que eu não fosse aquela pessoa que eles são, era assim, tá, me encontrei, é disso que eu gosto, é aqui que eu pertenço, é dessas coisas que eu quero falar, é isso que eu quero viver, essa rotina que eu quero vivenciar. Assim, vocês não têm ideia como foi transformador eu atravessar aquela porta, assim. Porque, assim, é interessante dizer que aquele espaço, óbvio que não foi ele que fez eu ser a Bruna que sou hoje por si só. É um conjunto de coisas, mas é como se aquele espaço me mostrasse referências do que eu queria ser. Porque hoje, olhando de fora, eu consigo ter a clareza do quanto eu me sentia deslocada em vários locais que eu frequentava na minha vida como um todo, só que eu não via outro tipo de vida. Então, era meio, eu vou caber aqui, vou me encaixar ali, porque era a única forma de vida que tinha ao meu redor. Então, quando eu acesso aquele espaço, vira uma referência para mim do tipo assim, nossa, tá, eu gosto do que essa pessoa fala, eu admiro o que essa pessoa faz, eu quero aprender sobre isso, eu quero estudar sobre aquilo. Muitas vezes eu me sentia totalmente perdida, porque eu não entendia o que as pessoas estavam falando e eu não conseguia entrar em certas rodas de conversa, porque para mim eram vivências que eu não tinha. E não estou falando que eram coisas complexas, tá, gente? Às vezes só era uma roda de conversa de falar sobre sentimentos que o hostel proporcionava, por exemplo. Então, tinham atividades todos os dias ali, que cada dia era uma coisa. Às vezes você sentava numa roda de conversa para falar sobre a sua dificuldade de se aceitar quem você é. E aí você está falando com um monte de estranhos numa roda que está hospedado naquele espaço e tendo que se abrir para pessoas estranhas. E isso te transforma num lugar muito especial. Ou no outro dia você está aprendendo como fazer macramê, fazer uma pintura, ajudar a fazer um painel. E assim, muitas coisas artísticas que eu aprendi ali e que nunca tinha vivenciado. Então, acho que foi uma experiência muito enriquecedora de várias formas que me ajudou a me curar do processo que eu estava vivendo, porque essas atividades que eles proporcionavam ali me faziam conectar com espaços delicados do que eu tinha passado, mas também me traziam aquela novidade, aquela sede de viver que as outras experiências que eu fazia me nutriam. Então, aula de yoga todo dia de manhã, antes do café da manhã. Eu fiz aula de surf, aprendi a pegar umas ondinhas. Não sou nenhuma surfista profissional, longe disso, não consigo surfar sozinha. Mas foi incrível vivenciar isso, estar em contato com novas pessoas, com novas coisas e entender que a gente não precisa se limitar a fazer só o que está ao nosso entorno, mas dá aquela cutucada, sabe? Para explorar campos aí que a gente não imaginou. Por que não, né? Por que a gente não pode conhecer novos terrenos? Bom, eu acho que você já percebeu o quanto aquele momento foi importante para mim,
Para eles eu era a típica paulista, então naquele meio eu era diferente, né? E para mim eu estava totalmente em êxtase. E tudo que eu queria era ficar mais, só que eu não podia, eu tinha que seguir viagem com a Maiara, de volta para Pernambuco, e assim que a gente retorna, a gente só consegue falar de Pipa. E a gente foi contando na noite que a gente subiu o morro ali para ficar na duna, observando estrela. A gente contou da roda de cafuné, um fazendo na cabeça do outro, com um monte de gente que a gente nem conhecia. A gente contou que um dia a gente estava voltando da praia e foi ver o pôr do sol. E aí, do nada, ficou tão escuro que a gente resolveu ali acender uma fogueira, ficou cantando, apreciando a vida no meio da natureza. Assim, gente, coisas tão simples de se fazer, mas que para mim eram assim, surreais, tá? Pode parecer super natural para você, mas a vida que eu levava, nossa, não cabia, sabe, espaço para isso. E aí eu sentia que aquelas pessoas realmente estavam vivendo e a gente estava aprendendo a viver com elas. E óbvio, a galera em Pernambuco já não aguentava mais a gente falar sobre Pipa, sobre aquela experiência. E para mim ficou num lugar muito mais profundo do que o espaço em si, sabe? Pipa, aquelas pessoas, elas despertaram tudo isso em mim, mas foi uma conexão única que eu tive, assim, foi uma conexão de me encontrar. Então, depois que eu saí de Pernambuco, eu estava com os dias livres, não sabia o que eu ia fazer e resolvi sair de Pernambuco para ir para Sergipe, porque tanto a Paraíba quanto Alagoas já eram estados que eu tinha viajado antes. Então, do Nordeste, o único estado ali que me faltava conhecer um pouco era Sergipe. E eu lembro que nessa viagem de ônibus já fui criando, né, esse amor por ficar olhando pela janela ali do ônibus, ouvindo a playlist que eu tinha criado com as músicas de cada local que eu ia passando e gostando e aprendendo a ouvir, né? Então eu tinha essa playlist feita em construção aí ao longo da viagem, estava no avião olhando pela janela e eu gostava de ficar nesse movimento pensando na vida, no que eu queria para mim, sabe? Como aquilo tinha me impactado, as pessoas que eu tinha conhecido no caminho, não só ali, né, mas em todos os lugares, porque essa vida de hostel faz você conhecer muitas histórias, é muito enriquecedor. Então, eu gostava muito daquele meu momento sozinha, olhando pela janela e refletindo, sabe? Sobre os aprendizados, sobre a vida, sobre o que eu queria para mim dali em diante. E em Sergipe, eu conheci com certeza a capital, fui para Aracaju, mas também fui para a região ali do Xingó, conhecer os cânions do Rio São Francisco, um paraíso, se você não foi ainda, nossa senhora, coisa mais linda, recomendo demais. Mas aí, depois de Sergipe, eu já volto para São Paulo e a sensação é que uma parte de mim já tinha mudado por completo, sabe? Ela nunca mais voltaria a ser como antes. Eu estava feliz com isso, mas eu não sabia o que fazer com isso. Era novembro, eu segui com os planos de ir para Londres, que já estavam certos na minha cabeça, inclusive eu já tinha até a passagem comprada, mas, ao mesmo tempo, uma parte aí de mim ficava digerindo aquele desejo de ficar mais tempo viajando pelo Brasil, explorar mais tudo isso que eu tinha sentido, me conhecer melhor, começar a vivenciar o mochilão dentro do meu próprio país. Isso começou a crescer assim na minha mente, foi plantado ao longo dessa viagem aí de um mês, mas eu fui amadurecendo isso com o tempo até chegar aí a data que eu tinha para ir para Londres. Mas o que me prendia é que eu já tinha comprado a passagem. Então, vinha esse pensamento, eu posso mudar meus planos, por que eu não posso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dura comigo com relação a planos, se eu falei, eu tenho que cumprir, eu não posso mudar. Eu era muito rígida comigo nesse aspecto e ficava pensando, o que as pessoas vão pensar de mim se eu mudar a rota, sabe? Eu já falei que eu vou fazer tal coisa, agora eu não vou mais. Então, tinha essa parte da cobrança também comigo mesma e tinha a questão principal, que era a passagem, que, óbvio, é uma passagem cara. Então, eu não queria perder esse voo que eu já tinha ali para o dia 27 de dezembro, que eu ia logo depois do Natal. Mas, enfim,
Enquanto tudo isso acontecia, era novembro, eu tinha até 27 de dezembro para resolver o que eu ia fazer da minha vida. E ao longo desse período, eu fiz 2 viagens. Uma viagem com a minha mãe e minha irmã para o Rio de Janeiro. Então, a gente queria se despedir aí entre nós e a gente resolveu fazer isso numa viagem nós 3 aqui para passar o final de semana no Rio. Legal, foi tudo ótimo. E na sequência, eu viajei com as minhas amigas para Ilha Grande, também como uma forma de despedida, mas a gente foi ali também passar alguns dias, enfim. Fazia tempo que a gente não viajava juntas e a gente achou que seria legal fazer uma despedida dessa forma. Nessa altura, já era ali quase Natal quando terminou essas 2 viagens, tá? E por mais que eu tivesse feito várias coisas aí, desde que eu voltei do meu sabático, vamos dizer assim, pelo Nordeste, eu não conseguia me desligar disso. Tava curtindo ali com a minha mãe, minha irmã no Rio, com as minhas amigas na Ilha Grande, mas isso continuava na minha mente, cutucando assim, e aí? Você vai mesmo para Londres? Você vai ficar aqui? Assim, eu continuava em contato com a galera de Pipa, eu comecei a acompanhar ali o que eles faziam, a gente se ligava por vídeo, às vezes, sabe aquela coisa assim que você, meio que o seu coração tá meio preso ali? Mas, novamente, eu tinha comprado a passagem, não queria perder e comecei a ouvir rumores. No jornal começou a aparecer que talvez a Inglaterra fosse fechar a fronteira por conta da pandemia, que os estrangeiros não iam mais poder entrar. Até uma amiga que também estava se mudando para Londres, já chegou um pouco antes aí de dezembro e falou para mim, olha, você não quer adiantar a sua passagem para não correr o risco de não conseguir entrar, né, no país? E aí eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu vou escutar a minha intuição, porque eu tenho a passagem comprada, mas eu também tenho esse bichinho aqui conversando comigo, que eu não tô conseguindo me desconectar do que eu vivi ali, sabe? Então, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o universo aí decidir o que tem que ser. Então, eu não vou cancelar a viagem e não vou adiantar a passagem. Eu vou usar isso como um sinal. Essa foi a minha estratégia. Então, se a fronteira fechar antes de eu ir, antes do dia 27, é porque eu devo seguir viajando pelo Brasil, voltar lá para Pipa, se eu decidir, enfim, mudar meu rumo. E se ela não fechar e a minha passagem continuar rolando, eu vou porque é o destino falando que eu devo ir e pronto, eu sei que em algum momento eu vou acabar me desligando disso e vou construir minha vida ali. Eu estava aprendendo a me escutar, coisa que eu não fazia a minha vida toda, porque para mim eu tinha que cumprir deveres, executar coisas e eu deixava muito esse sentimento do sexto sentido, intuição, o nome que você quiser colocar aí, eu deixava muito de lado. Então, assim, de verdade, eu estava bem tranquila, viu? Independente da decisão, eu sabia que para algum lugar eu iria e eu estava confiante que o que fluísse é o que era para ser para mim. E eu não lembro de exato, mas uns 4, 5 dias antes da viagem, o que aconteceu? As fronteiras fecharam. Meu voo foi cancelado, eu decidi comprar um mochilão e voltar para Pipa, para aquele lugar que eu senti que eu saí e que ainda ficou com gostinho de quero mais. Só que até então eu nunca tinha tido um mochilão, né? Porque quando eu viajei pelo Brasil, eu contei que eu fui com uma malinha pequena de rodinha e antes eu sempre viajava assim padrão, com aquelas malas, normal. E aí agora eu queria viver a experiência completa de um verdadeiro mochileiro e eu comprei com a ajuda aí de um amigo lá do hostel que eu conheci, um mochilão de 70 litros. Só que eu não recomendo para ninguém, tá? Comprar esse tamanho. Ele é grande demais, ou seja, pesa demais nas costas. Coisa aí que eu aprendi ao longo de mais de 3 anos mochilando, pega essa dica e compra no máximo 50 litros, tá? Tamanho de mochilão de 50 litros no máximo. Bom, óbvio que eu levei roupas em excesso,
o que é normal para uma nova viajante assim, que está aprendendo ainda a viajar dessa forma. Eu comprei meu voo para o Ano Novo, passei o Ano Novo lá e reservei minha barraca no camping do hostel, que era onde ia ser minha moradia ali. Então eu já estava com casa pronta, com voo pronto, minha mochilinha nas costas. Eu lembro de chegar lá e eu ter exagerado tanto nas coisas que eu levei, assim, que a galera ficava perguntando: Bruna, quantos shorts você trouxe? Bruna, da onde você tirou tanta coisa? Assim, para quem vive nesse estilo de vida, que hoje eu sei como é, né? E que eu também me transformei nessa pessoa. Mas assim, eu lembro de eu ter respondido essa minha amiga: eu trouxe 10 shorts. Gente, assim, vocês não têm noção que 10 shorts ocupa no mochilão. Você deve levar 2, sabe? Assim, ter um para trocar. Mas tem galera que viaja com muita pouca coisa. É tipo, até mochilão que não é mochilão. Já vi um russo viajando com uma mochila normal. Sabe essas mochilas que a gente vai para escola, para academia, essas coisas, sabe? E vivem a vida assim. Enfim, nos próximos papos aqui sobre essa minha vivência de mochilão, eu vou contar o que eu fui aprendendo, o que eu fui vivenciando, mas eu sei que esse meu primeiro momento aí foi muito especial, de muitos aprendizados e de muita transformação da Bruna, que existiu até os 30, e da Bruna hoje, que, claro, carrega muito ensinamento, aprendizado dessa Bruna até os 30, mas que a forma dela viver se transformou bastante. Então, vamos dizer que, óbvio que eu não perdi minha essência, eu sou aquela Bruna, afinal são 30 anos, mas a forma que eu coloquei essa Bruna no mundo, na minha nova forma de viver, no meu novo estilo de vida, é completamente outro. Mas para encerrar aqui nosso papo de hoje, eu queria te deixar com essa reflexão. Você escuta a sua intuição? Você deixa que ela te guie para uma vida maravilhosa que ela te preparou de uma forma ainda melhor do que a que você imaginou? O que teria acontecido no meu caso, né, se eu tivesse ignorado aquilo que eu estava sentindo, adiantado a passagem, seguido para Londres? Eu sei que tudo que a gente vive tem um aprendizado, mas eu posso te dizer com segurança que seguir minha intuição, ela me fez uma pessoa muito mais feliz, porque me levou nesse encontro com a minha própria essência, sabe? Muito dela que eu conheci ali, vivendo em Pipa, essa essência de quem eu sou, se transformou na Bruna que está aqui hoje conversando com você. E nessa viajante aí que depois dessa experiência de mochilão, já viajou de motorhome por toda a América do Sul aí, dirigindo por essas estradas com quase 40 mil quilômetros rodados, enfim. Tem muita coisa ainda para eu compartilhar, que é para te contar um pouco da minha história, mas te levar para reflexão, que são esses aprendizados que a gente ganha quando você está vivendo a estrada. Então eu te deixo aí com essa reflexão, se conecta com a sua intuição para encontrar suas respostas, e aí num próximo papo a gente conversa mais. Até mais e a gente se vê na BR!